A estimativa de parâmetros de dados de vida refere-se ao processo de utilização de dados resultantes de testes de fiabilidade ou observação de falha em operação para estimar os parâmetros da distribuição selecionada e assim determinarem-se as funções de fiabilidade da população do componente. No YouTube encontramos exemplos de testes de fiabilidade, como o exemplo aqui apresentado. Durante um teste de fiabilidade a vários componentes de um mesmo tipo ou de uma mesma população, registam-se os instantes em que estes falham. A vida de um componente pode ser medida em tempo, distância percorrida, número de ciclos, número de interrupções, etc. A precisão e credibilidade de quaisquer estimativas de parâmetros são altamente dependentes da qualidade, precisão e representatividade dos dados observados. Bons dados, juntamente com a escolha do modelo apropriado, geralmente resultam em boas estimativas dos parâmetros. Na análise de dados de vida, deve-se ter muito cuidado na qualificação dos dados. O primeiro e principal pressuposto que deve ser satisfeito é que os dados recolhidos ou a amostra são verdadeiramente representativos da população de interesse. A maioria das análises estatísticas assume que os dados são obtidos aleatoriamente entre a população de interesse, isto é, que os dados são independentes e identicamente distribuídos. Este é geralmente o caso dos componentes e sistemas não reparáveis, mas pode não ser o caso de dados de avarias de sistemas reparáveis. A razão é que os sistemas reparados podem ter falhas secundárias que são dependentes das falhas primárias. A suposição de que a nossa amostra é verdadeiramente representativa da população e que as condições de teste ou uso são verdadeiramente representativas das condições de uso no campo devem ser atendidas em todas as análises. Suponhamos agora que efetuamos um teste de vida a 5 componentes de uma mesma população e que o componente 1 falhou às 35 horas, o componente 2 às 70 horas, o componente 3 às 120 horas, o componente 4 às 370 horas, e, finalmente, o componente 5 falhou às 420 horas. Sabendo os tempos de falha da amostra, podemos tentar estimar a probabilidade do elemento J da população falhar até TJ. Vamos identificar esta probabilidade acumulada de falha com um til para dizer que é uma probabilidade estimada. Na posse desses pares de pontos, poderemos estimar qual a função de probabilidade acumulada de falha da distribuição que melhor se ajusta aos pontos observados. Qual será, então, a probabilidade acumulada de falha em cada TJ? Numa primeira aproximação, diríamos que se até às T1 horas, inclusive, só tinha falhado um componente, em 5, então seria
20%, ou f de T1 igual a 0,2. Às T2 horas teriam falhado dois componentes. A probabilidade acumulada de falha seria 0,4. Às T3 horas teriam falhado três componentes. Logo, seriam 3 em 5, ou seja, 60%. Às T4 horas teriam falhado 4, 4 em 5 e, portanto, 80%. E às T5 horas teriam falhado todos os componentes e, portanto, 100%, ou seja, 1. Chama-se esta ordenação por tempo de falha dos componentes e estimativa da probabilidade acumulada de falha de classificação de dados observados. Intuitivamente, acreditamos que se observássemos outros 5 componentes da mesma população, não obteríamos certamente as mesmas horas de falha, o que nos levaria a questionar qual das amostras representaria melhor a população. Para ultrapassar esta dúvida, existem outras estimativas da classificação dos dados observados, como é o caso da classificação pela mediana. A classificação pela mediana é definida como a percentagem acumulada da população representada por uma amostra particular de dados com 50% de confiança. Voltemos ao nosso exemplo. O G é igual a 5 componentes observados pertencem a uma mesma população, a qual terá naturalmente uma função de probabilidade acumulada de falha f de t. A probabilidade de cada componente J já estar avariado no instante Tj é f de Tj igual a φ de J. Como será uma estimativa, vamos chamar o f de Tj com um til. E, portanto, vamos colocar aqui um til, porque serão tudo estimativas da probabilidade acumulada de falha no instante Tj. Logo, lembrando a distribuição binomial, a probabilidade de k igual a j ou mais componentes estarem avariados no instante Tj será probabilidade de k maior ou igual a j e menor ou igual a n componentes será igual ao somatório de k igual a j até n, combinações de n k a k, vezes a probabilidade j levantado a k, vezes 1 menos a probabilidade j levantado a n menos k. Calculemos agora esta probabilidade no MATCAD. Agora, no MATCAD, temos então aqui definido n igual a 5 e está aqui definida a equação que nos dá a probabilidade de j ou mais componentes estarem avariados. Portanto, temos P que depende da probabilidade φ e depende também do j, vai ser igual ao somatório de k igual a j até n, combinações n k a k, φ levantado a k vezes 1 menos φ levantado a n menos k. Vamos traçar o gráfico desta função para j igual a 1.
e temos este gráfico. Como P é uma probabilidade, essa probabilidade varia entre 0 e 1, e aqui nas abscissas temos φ, que é a probabilidade de um componente falhar até ao instante tj, também é uma probabilidade e, portanto, varia entre 0 e 1. Temos então infinitas probabilidades entre 0 e 1, de um ou mais componentes estarem variados no instante t1. Um bom critério será considerarmos a mediana de todos estes valores possíveis, isto é, 0,5. O significado deste critério, conhecido por median rank, ou mediana de dados classificados, é de que é igualmente provável que um ou mais componentes e menos de um componentes estarem avariados em T1. Desta forma, já podemos obter uma estimativa de φ1 melhor que 1 sobre n, bastante para tal resolver em ordem a φ1 na seguinte equação. Se fizermos este lado da equação igual a 0,5, temos isto. E agora, para calcularmos φ, iríamos resolver em ordem a φ. Esta é uma forma de obtermos a probabilidade φ para j igual a 1. A outra maneira é irmos ao próprio gráfico. Indo aqui ao gráfico, fazemos um trace e vamos procurar a ordenada 0,5. Está aqui, 0,5. O valor da abscissa será 0,13, ou seja, a probabilidade φ1. Vamos então colocar aqui esse valor, para não nos esquecermos de 0,13. 0,13. Agora, se fizermos j igual a 2, teremos outro gráfico e outra interseção no 0,5. Procurando o valor mais próximo de 0,5, dá 0,314. Para j igual a 3, obtemos 0,5 para j igual a 4, obtemos 0,686. E, finalmente, para j igual a 5, obtemos 0,871. Note-se que qualquer que seja a amostra de n componentes, a probabilidade acumulada de falha em T1 será sempre o mesmo, independentemente de quanto for T1, tal como será a mesma probabilidade em TJ para um J de 1 até N. Claro que quando N é diferente, obteremos outras probabilidades acumuladas de falha, como é o caso de N igual a 3. Se tivermos um N igual a 3, note-se que teremos em T1 teremos 0,2, para j igual a 2 teremos 0,5, para j igual a 3 teremos uma probabilidade de falha, uma probabilidade acumulada de falha
de 0,794. Isto é, quando o n é igual a 5, a probabilidade acumulada de falha em T1 será sempre 0,13, em T2 será sempre 0,314 e por aí adiante. Tal como quando o n for igual a 3, a probabilidade acumulada de falha em T1 será sempre 0,206, em T2 0,5 e em T3 0,794. Para evitarmos a resolução n vezes desta equação ou a consulta ao gráfico, podemos recorrer a uma aproximação conhecida por aproximação de Bernard. A aproximação de Bernard é dada por esta fórmula J menos 0,3 sobre N mais 0,4. Vamos calcular a aproximação de Bernard para N igual a 3. Então obtemos 0,206, 0,5, 0,794. Como estamos a ver, a aproximação de Bernard deu exatamente os mesmos valores que nos deu a consulta do gráfico, ou seja, a resolução desta equação. Se o n for igual a 5, não teremos valores tão perfeitos, mas bastante aproximados. O primeiro 0,13, 0,13, aqui 0,315, aqui tínhamos 0,314, 0,5, 0,5, 0,685, 0,686 e 0,7 e ali 0,871. A aproximação de Bernard será então a forma expedita que utilizaremos para calcular as probabilidades acumuladas de falha ou, mais corretamente, as estimativas das probabilidades acumuladas de falha para cada tempo de falha, T1, T2, T3 e por aí adiante. Agora que já temos estimativas da probabilidade acumulada de falha, calculadas através da aproximação de Bernard para cada tempo de falha, vamos estimar o ou os parâmetros da função probabilidade acumulada de falha da população. Admitamos que este tipo de componente apresenta uma distribuição devida exponencial. Qual será o parâmetro lambda da função probabilidade acumulada de falha da distribuição exponencial que melhor se ajusta a estes tempos de falha? Quando falamos de ajustamento de funções a pontos, lembramos-nos logo do método dos mínimos quadrados e da regressão linear. Isto é, calcular os coeficientes lineares da função de ajustamento que minimizem os quadrados das distâncias da função aos pontos. A função de ajustamento tem de ser uma combinação linear de coeficientes. Se a nossa função de ajustamento é a função probabilidade acumulada de falha da distribuição exponencial, temos um problema, isto é, f de t é igual a 1 menos e elevado a menos lambda de t, que não é uma função linear de coeficientes. Note-se que lambda aparece no expoente de e. Temos então que linearizar esta função. Façamos então o seguinte. Vamos passar este 1 para aquele lado da equação e temos 1 menos f de t igual a e elevado a menos lambda t. Agora vamos aplicar logaritmo neperiano a ambos os lados da equação. Ora, isto vai dar logaritmo neperiano de 1 menos f de t igual a menos lambda t. Ora, se chamarmos a este termo
do lado esquerdo y e a t chamarmos x e a menos lambda chamarmos m, nós temos aqui a equação de uma reta. Claro que a ordenada na origem é zero. Ou seja, nós já linearizamos a nossa função da probabilidade acumulada de falha. Deste modo, já podemos construir os vetores que nos permitirão aplicar o método mínimos quadrados para determinar o declive e a ordenada da origem da reta. Sabendo o declive, saberemos o lambda. Na posse de lambda, ficamos a saber todas as funções de fiabilidade. Ou seja, na posse do lambda, poderemos calcular R de t, f grande de t, a função densidade de probabilidade de falha e a função taxa de avaria. Ora, os vetores a construir serão dois, para podermos aplicar o método mínimos quadrados. Temos o vetor x, que será constituído por t, ou seja, por t1, t2, t3, t5, e o vetor y, que será constituído por 1 menos f de t1, 1 menos, por logaritmo de 1 menos ft1, por logaritmo de 1 menos f de t2, por logaritmo de 1 menos f de t3 e por aí adiante até logaritmo de 1 menos f de t5. Recorrendo a um software de cálculo como o MATCAD, encontramos a função line de x, y, que nos retorna a ordenada na origem e o declive da reta dos mínimos quadrados. Concretizemos o nosso exemplo de teste de vida a 5 componentes no MATCAD. Temos então aqui no MATCAD os 5 componentes, temos os tempos de falha, 35 horas, 70, 120, 370 e 420, a que nós chamamos TJ, o J vai de 1 até 5, e vamos calcular aqui as estimativas das probabilidades acumuladas de falha através da aproximação de Bernard, que já estão aqui calculadas, 0,13, 0,315, etc. E vamos definir aqui dois vetores, o vetor Vx, que vai ser igual a t, ao vetor t, e o vetor Vy, que vai ser igual ao vetor Fe. Isto é de estimativa, portanto, isto será estimativa da probabilidade acumulada de falha. Vamos então agora definir o vetor x, que é igual aos tempos, e o vetor y, que vai ser igual então ao logaritmo neperiano de 1 menos as estimativas das probabilidades acumuladas de falha, que já estão aqui calculadas. Agora é só aplicar a função line de xy, que nos retorna dois valores. Este primeiro é o, eu chamei A, portanto este primeiro será o A1, este segundo será o A2. Eu aqui nas opções considerei que a origem era 1, portanto não tenho o elemento 0. Portanto, este será o elemento 1, será o A1, e este será o elemento A2. Este aqui representa-me, ou retorna-me, a ordenada na origem e este o declive. Então, se este é o declive, já posso calcular o lambda da distribuição exponencial. O lambda é igual a menos o valor do declive e, portanto, será igual a este valor. Neste gráfico estamos a ver as cruzinhas que são os valores observados, o x e o y. Os valores observados, mas tendo atenção que o x serão os tempos e os y serão os logaritmos de 1 menos Fe. E depois temos então a reta de regressão linear que está aqui desenhada.
Então já identificamos o parâmetro da melhor distribuição exponencial para estes dados observados. Definindo aqui a função probabilidade acumulada de falha da distribuição exponencial, que é 1 menos E elevado a menos lambda-t, aqui a fiabilidade da exponencial, que é E elevado a menos lambda-t, aqui a função densidade de probabilidade de falha da distribuição exponencial, que é lambda vezes E elevado a menos lambda-t, e a taxa de avaria, que é igual a lambda. E aqui nos gráficos estamos a ver os gráficos dessas 4 funções, são as funções de fiabilidade. Finalmente, vamos calcular o coeficiente de correlação entre a função calculada, a função estimada, a função probabilidade acumulada de falha, com os pontos observados. E estamos a ver que temos uma correlação de 0,982. Nós já sabemos que o coeficiente de correlação varia entre 0 e 1. Ora, um 0,982 é uma excelente aproximação. Significa que a curva que nós calculamos, ou a função que calculamos da função de distribuição acumulada de falha, aproxima muito bem os pontos observados.